Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Pois é, estamos aqui mais uma vez reunidos para essa nossa breve reflexão e hoje eu vou falar sobre um versículo do Evangelho de Mateus eh, que se encaixa dentro das bem-aventuranças. É o versículo 9 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, e fala assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nossa, é uma frase pequena e belíssima, né? E ela tem algum relacionamento também, a gente vai falar nisso depois, né? Mas eu vou ler aqui agora o versículo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai falar assim, mas Alexandre, isso não tem nada a ver, vai fazer sentido. E voltamos, né, à nossa queridíssima questão 1009, resposta de Paulo, apóstolo, o mesmo Paulo da carta aos Romanos, à questão 1009. E eu vou ler um parágrafo aqui. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, a conexão de Jesus Cristo aqui, eu quis fazer da carta de Paulo aos Romanos, lá 2000 anos atrás. Então, o que essa frase, né, esse versículo nos fala? Né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Primeiro, eu vou falar sobre os filhos de Deus. Eu não sabia disso e aprendi com o Haroldo Dutra Dias, né, que é renomado aí. Se você não souber quem é, procura no YouTube Haroldo Dutra Dias, que você vai ver muito material para aprender bastante com ele. E ele nos ensina o seguinte: eu não vou falar hebraico aqui porque eu não falo hebraico, então eu vou falar daquela forma. A gente sabe que a tradição judaica, né, 2000 anos, eu acredito que hoje ainda seja assim, todo o filho recebia o nome, por exemplo, né, no meu caso, meu pai se chama Francisco, então meu nome é Alexandre, o meu nome seria Alexandre Bar Francisco, Alexandre filho de Francisco. Então, o que significa isso? Significa que eu me assemelho, de alguma forma, ao meu pai. Eu herdo, né? Eu tenho uma herança do meu pai. Tá? Eu vou usar um outro exemplo aqui que não é muito parecido com esse, mas, por exemplo, antigamente, nesse tempo, né, se você quisesse dizer assim, Alexandre é um ser iluminado, antes fosse, né? Você diria assim, Alexandre é filho da luz. Tá, então, essa questão de ser filho de alguém não quer dizer que a gente nasceu da barriga da pessoa ou que o nosso pai é nosso pai genético. Significa que nós temos características do nosso pai. Tá? Então, o que significa esta frase, a segunda parte dessa frase, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Quer dizer que quando nós nos tornarmos pacificadores, nós estaremos herdando o divino em nós de uma forma ativa. Estaremos nos aproximando de Deus. E isso tem outras implicações, claro, né? Mas o que mais que a gente fala de pacificador, né? O que é, bom, vamos voltar aqui para o comecinho da frase, bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? O que é uma bem-aventurança? Nós sabemos que as bem-aventuranças elas estão associadas a virtudes que precisamos desenvolver para o nosso progresso, para a nossa evolução. E sabemos que bem-aventurado é um estágio de felicidade. Mas como assim um estado de felicidade? Um estado de felicidade que significa que nós somos espiritualmente felizes, que nós somos abençoados e que estamos em harmonia com as leis divinas. Lembra que as leis de Deus estão gravadas nas nossas consciências? Pois é, então quando nós somos bem-aventurados, nós estaremos em sintonia com essas leis. Não teremos mais os conflitos que temos hoje, em que
nós disputamos com Deus quem tem razão, né? A gente faz isso, né? Pode até parecer engraçado, né, quando a gente ouve alguém falando, mas nós fazemos isso. Então, continuando, vamos falar sobre os pacificadores. Quem é o pacificador? O pacificador é aquele que busca pacificar. Aí você pensa logo assim, aquele que vai apartar a briga. É, aquele que vai apartar a briga, mas talvez isso não esteja ainda no nosso momento. Talvez nós ainda precisemos pacificar-nos internamente. Talvez nós precisemos nos pacificar com o nosso passado, com a nossa herança, com a nossa hereditariedade física e moral. Talvez nós estejamos precisando nos pacificar de uma maneira ampla, de uma maneira íntima. Você lembra da que Jesus falou quando ele foi, né, provocado pelos fariseus? Ele falou, perguntaram qual era o mais importante da lei, das leis, de tudo, e aí ele fala assim: amar a Deus acima de todas as coisas, esta é a primeira e a mais importante de todas as leis. Amar ao próximo como a si mesmo é a segunda e tão importante quanto a primeira. Então a gente só consegue amar ao próximo quando a gente se amar, né? Porque amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa se amar para poder depois amar ao próximo. A mesma coisa, nós precisamos nos pacificar para que nós possamos pacificar o próximo. Faz sentido isso? Então, o que eu queria trazer hoje aqui? Vai ser breve, né, para compensar a semana passada. O que eu queria trazer aqui? Se pacifica, se ama, se aceita. Mas eu ainda faço isso que eu não quero fazer. Paulo fazia. Aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço, né? Que ele falou isso, né? Escreveu numa outra epístola. Então, acho que até da semana passada. Então, gente, vamos nos acolher, vamos nos aceitar, vamos acalmar os nossos corações. Nós temos a eternidade pela frente, mas não quer dizer que nós devamos deixar para amanhã o nosso esforço, o nosso progresso, porque quanto mais semearmos, mais cedo colheremos. Lembrando, a colheita é de Deus, mas a gente vai colher também. Mas como assim, Alexandre? A colheita é de Deus, mas nós vamos colher? Sim, nós devemos plantar, sem esperar a recompensa, sem esperar a semeadura. Mas que nós sem esperar a colheita. Mas nós colheremos também o que plantarmos, porque nós colheremos dentro de nós. Então, fica essa reflexão para hoje, né? Vamos nos pacificar, vamos deixar essa polarização que está, né, atormentando todos nós, né, especialmente no Brasil, que nós vivemos uma grande polarização, mas não é só no Brasil, vivemos em muitos lugares. Vamos deixar a polarização, somos todos filhos do mesmo Criador, nós atuamos uns nos outros, fazendo a vontade de Deus. Vamos atuar com amor, com carinho, com harmonia, com fraternidade, que é melhor para a gente. Nós vamos viver com mais tranquilidade, com mais harmonia e nos tornaremos filhos de Deus e seremos bem-aventurados. Eu gostaria de saber o que você acha dessa reflexão, gostaria de saber da sua opinião. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é um trabalho, né, conjunto, né? Coloca aí embaixo o seu comentário, diz se você gostou, se não gostou, né? Clica no botão de gostei, no botão de não gostei, se for o caso, tá bem? Se você achar que tem valor, né? Colabora com quem talvez precise, compartilha e deixe seu comentário. E até a semana que vem, se Deus quiser. Boa tarde, bom dia, boa noite.